Pessoal, eu sou o professor Valdemir, esse é o seu canal História na Telinha e o assunto do dia, o assunto de hoje é Mesopotâmia. Então, hoje nós vamos aprender sobre um lugar do planeta onde surgiram muitas coisas, né? E você vai aprender bem direitinho na aula de hoje. Vem comigo. Então, as primeiras cidades, a escrita, a roda, a primeira lei escrita e os primeiros impérios. O que eles têm em comum? Esses pontos aí, as primeiras cidades, a escrita, até a invenção da roda, a primeira lei escrita e os primeiros impérios surgiram no lugar que os gregos chamavam de Mesopotâmia. Vocês vão também entender esse nome, tá? Por que esse nome de Mesopotâmia? Então, vamos lá aprender. Mesopotâmia. A palavra Mesopotâmia vem de duas palavras gregas, meso, no meio, e potamos, rio. E significa literalmente terra entre rios. Foi um lugar que os gregos deram nome, chamaram de Mesopotamos. Mesopotâmia é o nome dado a uma comprida faixa de terra cortada por dois grandes rios, o rio Tigre e o rio Eufrates, que desaguam no Golfo Pérsico. A Mesopotâmia fica situada entre a Europa, a Ásia e a África. Então, ela atraiu muitos povos que ali se estabeleceram e fizeram história. Como vocês podem ver nesse mapa aqui, ó, a região da Mesopotâmia é essa que está em roxo. Aqui a Europa, aqui a Ásia e aqui a África. Tem uma convergência entre esses três grandes continentes, tá certo? A posição geográfica da Mesopotâmia fez dela, durante muito tempo, uma intermediária entre o Ocidente e o Oriente. Repare que o Iraque é o país atual que ocupa a maior parte do território da Mesopotâmia. Então, a região da Mesopotâmia, que fica entre os rios Tigre e Eufrates, para nunca mais esquecer, tá? Terra entre rios. Essa faixa de terra, ela hoje, partes delas estão abrangidas no Kuwait, tá? Aqui, ó, Kuwait, Irã, Iraque, quase todo, ó, Síria e ainda Turquia. Então, esses 5 países de domínio árabe, eles têm alguma abrangência do que era a antiga Mesopotâmia. Na Mesopotâmia, há pouca vegetação e o clima é seco durante a maior parte do ano. Superando desafios, os povos da região aproveitaram as águas do Tigre e do Eufrates para irrigar a terra, cultivar alimentos e assim evitar os longos períodos de fome tão comuns naqueles tempos. Com isso, e nos deixaram um importante legado. Entre os povos estavam os sumérios, vamos estudá-los todos um só. Os sumérios e os acádios. Há cerca de 4.000 a.C., 6.000 anos atrás, os sumérios estabeleceram-se no sul da Mesopotâmia e formaram importantes cidades, como, por exemplo, Ur, Uruk, Eridu e Lagash, como vocês podem ver nesse mapa. Está um pouquinho claro, mas aqui você pode ver o Golfo Pérsico, o Mar Cáspio e o Mar Mediterrâneo. E aqui os rios Tigre e Eufrates. A Suméria é essa região que está em amarelo mais escuro. E os sumérios, deram origem, fundaram as cidades de Eridu, Ur, Uruk e Lagash. São as primeiras cidades dessa região e uma das primeiras da história da humanidade, tá certo? Talvez a palavra Iraque venha daqui de Uruk. Cada uma dessas cidades possuía um governo próprio e independente, por isso são chamadas pelos historiadores de cidades-estado. Então, cidade-estado é tipo cidade-governo, é como se funcionasse dentro da cidade um pequeno país. No caso das cidades ali em questão, cada uma tinha seu próprio rei, sua própria economia, sua própria religião, tá? Sua própria cultura. Então, cada cidade ela seria independente uma da outra, elas não dependeriam ou elas não se juntariam para formar uma grande nação logo no começo, tá?
Em volta de suas cidades, os sumérios erguiam muralhas altas e extensas com várias torres defensivas. Cada cidade possuía uma divindade protetora e um rei. O rei era a partir de um palácio. Então aqui você tem uma representação gráfica de como seria a Babilônia, na cidade de Babilônia, no apogeu do seu poder, né? Então aqui é a cidade de Babilônia, centro urbano, comercial e político da Mesopotâmia. Aqui é um zigurate, tá? Um prédio alto, era um templo de adoração aos deuses, né? No caso, o deus protetor da Babilônia era Marduk, né? E aqui era como exemplo de cidade, tá certo? De cidades antigas. Nos arredores da cidade ficavam os pomares, as hortas e as áreas de cultivo. Dentro das cidades ficavam as casas, as ruas, as pontes, os templos religiosos, os zigurates e o palácio. Vamos falar desses dois últimos? No caso do palácio, tinha grande importância social, pois, além de ser sede do governo, era centro do poder e de riqueza. Os templos eram moradas dos deuses e possuíam várias repartições que serviam como casas, armazéns e oficinas. É interessante notar que os primeiros templos, eles não eram só dedicados aos deuses, mas tinham outras finalidades, né? Eles na verdade eram um centro social, né? Tinham a parte comercial também que funcionava dentro no templo. Então aqui você tem uma das vistas da Babilônia Antiga, da reconstituição, esse grande palácio aqui, tá? Já os zigurates eram monumentos religiosos na forma de pirâmides em degraus e rampas para chegar ao topo. Aqui nós temos um zigurate bem famoso, uma reconstituição de que ainda restam as ruínas dele. Então essa parte aqui, ó, tá mais clara, ela é o que resta hoje em dia. Essa parte aqui foi destruída e essa que está em laranja, essa em azul, elas se encontram destruídas, mas a base ela ainda resta, né, lá no Iraque atualmente. Então como é que eles construíam esses zigurates? Eles aproveitavam um pequeno monte ou faziam um amontoado de terra, né? E nesse amontoado de terra, eles vinham e cercavam de tijolos, de pedra, e assim construíam seu zigurate, que é traduzido na palavra antiga, que quer dizer prédio alto. Tá? Era ali que aqui eram feitas as adorações aos deuses. A escrita e as leis. Durante muito tempo se acreditou que a escrita surgiu primeiramente na Mesopotâmia. Novos achados arqueológicos, porém, indicam que a escrita se desenvolveu ao mesmo tempo em diferentes partes do planeta. Ela pode ter sido inventada na Suméria, no Egito, na Índia ou então na China. Então não há um consenso hoje entre os historiadores, até quando eu estudei, até quando muita gente estudou, então a gente aprendeu que foi na Suméria que nasceu a escrita, né? Mas pode ter sido ao mesmo tempo que outros povos também tenham inventado símbolos, né, para representar o som da fala, a escrita. Na Suméria, o desenvolvimento da escrita não ocorreu de uma hora para outra. Resultou de um longo processo que se originou da necessidade de controlar os recebimentos e pagamentos dos templos e palácios e a circulação dos produtos. Então, a escrita na Suméria é resultado da necessidade do dia a dia, de registrar o que era feito no dia a dia, no comércio, né? Na vida ali das pessoas. Os sumérios, uma coisa prática. Os sumérios escreviam em tabuinhas feitas de argila úmida, ou seja, de barro, né? Barro úmido, barro molhado, que depois eram colocados ao sol para secar. Aqui você tem uma representação gráfica de como eles escreviam. Então eles pegavam uma tabuinha, né? Um pedaço de barro, né? de argila molhada ainda, e enquanto ela estava úmida, eles vinham com um estilete
esse estilete, ele tem uma ponta ele tem uma ponta triangular, né? Então formava como que cunhas, e aí a gente vai ver que essa escrita tem um nome todo especial que a gente vai ver bem direitinho. Então eles faziam com esse estilete as letras, depois que faziam, né, a escrita, então eles punham para secar. Para escrever, eles usavam uma espécie de palito afiado de extremidade triangular, com o qual faziam sinais em forma de cunha. Por isso, essa escrita recebeu o nome de escrita cuneiforme. Então, cuneiforme vem de cunha, e a cunha é uma forma triangular. Os primeiros registros da escrita suméria datam de 5.000 anos atrás, ou seja, 3.000 a.C. Então, aqui você tem um exemplo, né, de escrita cuneiforme. Então, a cunha é por conta desse formato aqui, ó, formato triangular. E aqui está o estilete com ponta triangular. É bom lembrar que essa invenção da escrita, 3.000 a.C., 5.000 anos atrás, põe fim à pré-história e inicia os tempos históricos. Envolvidas em conflitos permanentes, as cidades sumérias foram perdendo sua força, o que facilitou a conquista da região pelos acádios, povo que construiu o primeiro império centralizado da região, o Império Acádio. E quem foi esse camarada que fundou o Império Acádio? Foi um rei chamado Sargão. Ele saiu de uma cidade chamada Lagash, e como a gente já viu no mapa, tá, lá na Suméria, e foi para o centro da Suméria, uma cidade chamada Acade. Daí o nome Império Acádio. Então, geralmente os impérios tinham o nome, né, do povo ou da capital dele. Então ele foi para Acade, lá ele se tornou funcionário público e ascendeu ao poder, chegou ao poder. Quando ele chegou ao poder, ele começou a se destacar como um grande guerreiro, né, um líder, e começou a dominar as cidades. Quando ele dominou várias cidades e juntou e centralizou o poder a partir de Acade, fundou então o primeiro império da história, o Império Acádio. Então, os primeiros impérios nascem na Mesopotâmia. Então, aqui você vai ter um mapa que mostra o Império Acádio. Então, Sargão, ele combateu, né, em Ebla, Mari, Tutu, né, em Arkeşak, ok? Nippur, em Uruk, e ele venceu, tá certo? Ele obteve essas vitórias. Então, mas vai haver uma grande revolta em Nippur, né, uma revolta geral após a morte de Sargão. Quando ele morre, os filhos dele não vão dar continuidade ao império, não vão saber administrar, e então o Império Acádio, né, ele se desfaz. Né? Todo império ele tem um início, tem um apogeu e tem o seu fim. Os fins dos impérios geralmente são meio que semelhantes. Nesse caso foi a morte do grande rei, embora Sargão tenha falecido, ele serviu então como modelo para os reis e imperadores que se seguiram, ok? Este império, porém, durou pouco tempo, como já foi visto, enfraquecido por rebeliões internas, foi invadido por guerreiros nômades e se desintegrou. Os Amoritas. Por volta de 1900 a.C., quase 4.000 anos atrás, os Amoritas, um povo semita vindo do deserto da Arábia, se estabeleceram no centro-sul da Mesopotâmia. À semelhança dos acádios, construíram um poderoso império que abrangia quase toda a Mesopotâmia, o primeiro império babilônico. Então, neste mapa, você vai poder ver a abrangência do Império Babilônico, né, do primeiro Império Babilônico. Aqui está o centro, a partir de Babilônia, né? Então veja, o nome do império tem a ver ou com o povo ou com a capital dele, nesse caso, Império Babilônico, por conta de Babilônia, tá? Então, aqui é a Babilônia no tempo do maior rei chamado dele, né, Hammurabi. Então, falando de Hammurabi,
Ele nasceu em 1792 e morreu em 1750 a.C. Foi o principal imperador babilônico, ocupou-se pessoalmente da administração do seu império, chegando a coordenar a construção de numerosos edifícios públicos, canais de irrigação e açudes. Aqui você vai ter, né, uma foto de pessoas admirando e fotografando a Estela de Hammurabi. Estela era tipo uma pedra, certo? Comemorativa. Ela era como que uma estátua hoje em dia para comemorar um feito ou homenagear alguém, certo? Então é uma pedra de comemoração ou de homenagem antiga. Na parte superior da estela, vemos Hammurabi, rei da Babilônia, recebendo as leis das mãos de Shamash, o deus do sol. Essa estela está exposta no Museu do Louvre, em Paris. Sua obra mais célebre, porém, foi o Código de Leis, que influenciou e ainda influencia o mundo atual, o Código de Hammurabi. Código porque é um conjunto de leis. É bom lembrar que as leis, elas existem há muito tempo. Desde que o homem começou a viver, a conviver ali um com o outro, né? Passou a conviver e ter consciência disso, ele vai criando regras. Essas regras são as chamadas leis. E qual é a primeira pessoa que se preocupa em reunir essas leis que as pessoas já tinham conveniadas entre elas, né? Numa convenção, num acordo tácito, num acordo espontâneo, vamos dizer assim, uns com os outros. Quem é que vai fazer isso? Hammurabi. Então é por isso que o seu código ele vai ser o primeiro código escrito e mais famoso da história, tá? Vou trazer alguns artigos para vocês agora do Código de Hammurabi. Então, embora este não seja o primeiro conjunto de leis escritas, o Código de Hammurabi é dos mais conhecidos. Ele cria normas e leis em diversos campos da vida social e estabelece penalidades correspondentes para o que se considera como crime. Eis algumas de suas leis. Parágrafo 6º. Se um awilum, ou seja, um homem livre com cidadania plena, roubou um bem de propriedade de um deus ou de palácio, esse awilum, desculpa, esse nome não sai, será morto, e aquele que recebeu de sua mão o objeto será morto. Parágrafo 8º. Se um awilum roubou um boi, ou uma ovelha, ou um asno, ou um porco, ou um barco, se é de um deus ou do palácio, deverá pagar 30 vezes. Se é de um muskenon, ou seja, uma pessoa pertencente a um grupo social intermediário entre homens livres e escravos, indenizará 10 vezes. Se o ladrão não tem com que pagar, será morto. 229. Se um pedreiro edificou uma casa para um awilum, mas não reforçou o seu trabalho e a casa que construiu caiu e causou a morte do dono da casa, esse pedreiro será morto. Se causou a morte do filho do dono da casa, matarão o filho desse pedreiro. Se causou a morte do escravo do dono da casa, ele dará ao dono da casa um escravo equivalente. Então aqui está alguns pontos do Código de Hammurabi, citados, né, no livro Código de Hammurabi, de Emmanuel Bolzon. Então, Hammurabi, que seria esse rei aqui, né, nessa estátua, você pode ver como as leis de Hammurabi, elas serviram de base ou de modelo para as leis seguintes. A ideia é de reparação, né? É de justiça no sentido de, se você fez algum mal a alguém, você vai pagar na mesma medida, né? É o famoso olho por olho, dente por dente. Após o governo de Hammurabi, uma série de povos, entre os quais os hititas, conquistaram a Babilônia, causando a desintegração do império. Enquanto isso, despontava na região o Império Assírio. É dele que nós vamos falar agora. Os assírios. Os assírios se estabeleceram no norte da Mesopotâmia, uma área de intensa circulação de pessoas e povos entravam e saíam do vale mesopotâmico. Na luta para garantir seu território, os assírios criaram táticas de guerra e organizaram um exército poderoso, com arqueiros, lanceiros e carros de guerra com rodas de aros. Detalhe, lembra que eu falei sobre a invenção da roda, lá dos sumérios?
Então os assírios, eles foram os primeiros a utilizar, né, carros de combate, carros de guerra. Então eles saíram na frente, foi a tecnologia que revolucionou as guerras naquela época. Então os assírios, como foram os primeiros a inventarem esse tipo de como é que eu diria, de arma de guerra, então eles venceram muitos povos, já que eles não tinham conhecimento de tal tecnologia. Aqui nós temos uma representação gráfica de uns soldados assírios, atacando, né, no seu carro de guerra. Então é tipo o protótipo do que seriam as bigas, né? Uma biga. Tem vários modelos. E aqui você vai ter um guerreiro assírio. Você veja que ele já se preparava mais para a guerra, cobria boa parte do corpo, principalmente o tórax. Então, a sua armadura tinha algumas peças de metal, né? E o objetivo era que as flechas ou arcos, né? Perdão, as flechas ou lanças, elas não alcançassem pontos vitais do seu corpo. Então, os assírios conquistaram terras e povos, formando um grande império. O Império Assírio abrangia a Mesopotâmia, a Síria, a Fenícia, a Palestina e o Egito. Veja o tamanho do Império Assírio a partir da cidade de Assur, daí o nome Assírio, tá certo? Assur. Então vejam só, o centro assírio, aí você vai ter as conquistas dos reis que se seguem, tá? Assur-Mar-Sirpal e Salmar-Nazar, esse daqui é essa área verde, Tiglat-Pileser, Sargão e Senaqueribe, aqui em azul, essas áreas conquistadas por ele, e a avermelhada, Assaradão e Assurbanipal. Eles vão conquistar essas áreas aqui em vermelho. Veja a extensão do Império Assírio, tudo isso, inclusive o Egito. Os assírios justificavam a conquista de terras e a escravização de povos, dizendo que faziam isso para contentar Assur, o principal deus deles. Mas o que tornou os assírios mais conhecidos foi o uso de crueldade contra os seus adversários. Era comum, por exemplo, cortarem dedos, mãos e orelhas dos prisioneiros, imaginem só. O uso da crueldade visava desencorajar a resistência e abalar o moral do inimigo. Apesar disso, os povos dominados pelos assírios se rebelavam com frequência. Então, os assírios eles utilizavam de grande violência para causar medo, amedrontar seus inimigos e desencorajá-los a resistirem contra o seu domínio. Mas isso não adiantava muito. Mas o Império Assírio só desmoronou em 612 a.C., quando os caldeus, habitantes da Babilônia, aliados aos medos, vindos do planalto do Irã, atacaram, ocuparam e destruíram Nínive, a capital assíria. Então, como nós vimos nos dois impérios anteriores, o Império Acádio e o Império Babilônico, o Império Assírio também chegou ao fim. Pode-se dizer que o maior motivo, né, pelo qual o Império Assírio se desmoronou foi o tamanho da abrangência dos seus territórios. Era muita terra para dominar e eles não deram conta. Os caldeus, já que falamos deles. Os caldeus, ou também chamados de Novos Babilônios, pois eles se estabeleceram na cidade de Babilônia, que tinha sido dominada pelos assírios, também se apoderaram de imensas áreas, construindo o segundo Império Babilônico ou Império Caldeu. Você vai encontrar esses dois nomes. Então aqui você tem esse mapa e mostra o novo Império Babilônico, tá? Em verde, e o Reino do Egito em laranja. Então, veja a abrangência. É aqui que nós vamos falar, né, vamos entrar um pouquinho também na Bíblia, pois os babilônios, eles dominaram o reino de Judá, né?
Durante as violentas campanhas militares chefiadas pelo rei Nabucodonosor II, os caldeus arrasaram Jerusalém no ano de 586 a.C., prenderam milhares de judeus e os forçaram a marchar como escravos para a Babilônia. Então, o cativeiro babilônico, né, de 70 anos, segundo a Bíblia, inicia em 486, eles vão para... são levados à força por Nabucodonosor e suas tropas, os judeus, para a Babilônia, milhares deles, ok? E sobre isso vocês podem ver, né, na produção da TV Record, O Rico e Lázaro. Foi uma novela produzida em 175 capítulos, mais ou menos, quase 180 capítulos, e todos eles estão disponíveis, por exemplo, no Facebook. Se você colocar lá O Rico e Lázaro e acompanhar os capítulos, a novela, claro, tem toda aquela questão romântica e tudo mais, né, para não ficar chato, mas ela mostra muita coisa de como, né, aconteceu. Então, tirada as licenças poéticas, as invenções, né, dos roteiros. Então, é uma boa dica para a gente ter uma ideia de como era que viviam, como se alimentavam, né, as pessoas e como aconteceu o reinado de Nabucodonosor II. Com as riquezas saqueadas dos povos conquistados, Nabucodonosor II coordenou a reconstrução da antiga Babilônia, que assim voltou a ser o principal centro político, econômico e cultural da Mesopotâmia. Nabucodonosor e a apreciação do seu grande império, né, no auge. Os jardins suspensos da Babilônia teriam sido construídos no seu reinado, mas não há provas escritas e nem arqueológicas da existência de tais jardins. Embora sejam listados como uma das 7 maravilhas do mundo antigo, os jardins suspensos, eles não têm uma prova de sua existência, infelizmente. Então, como seria o jardim suspenso? Seria um grande prédio, quase como um zigurate, tá? Que se destacava por ter árvores e plantas, né, em degraus, acima, daí o nome Jardins Suspensos, e eles conseguiam, segundo os relatos, né, irrigar, levar água para as plantas. É muito interessante essa construção. Como outros impérios mesopotâmicos, o novo Império Babilônico também foi abalado por várias revoltas internas. Isto o enfraqueceu e abriu caminho para que os persas, chefiados por Ciro o Grande, o conquistassem no ano de 539 a.C. É como eu disse, todo império tem um início, seu apogeu e o seu declínio. Com o Império Babilônico II, né, o segundo Império Babilônico ou o Império Caldeu, não foi diferente. Quando Nabucodonosor morreu, os seus descendentes não conseguiram administrar o reino como seu pai e começaram a disputar o trono. E nessa disputa de trono, uma disputa interna, quem se aproveitou disso foram os persas. Então, os impérios mesopotâmicos que nós vimos nessa aula, em resumo, tá? Olha só no mapa. Então, nós começamos vendo a Suméria, região sul da Mesopotâmia. Aí nós vimos o Império Acádio, que você pode ver nessa área roxa, tudo isso aqui dentro dela era o Império Acádio, extensão máxima dele. O império do primeiro Império Babilônico, nesse amarelo aqui, ó, tudo que está dentro dele era extensão, era domínio do Império Babilônico do primeiro, tá? O que está aqui em verde, olha só, toda essa área dentro da linha verde, toda essa área foi a extensão máxima do Império Assírio, como a gente viu que foi o maior, né, desses. E o que está dentro da linha vermelha, tá? Só isso aqui, ó, que tá dentro da linha vermelha, foi a extensão máxima do segundo Império Babilônico ou Império Caldeu. Sociedade e poder. Na Mesopotâmia, o poder político era privilégio dos homens e passava de pai para filho. As mulheres quase nunca chegavam ao poder. Além disso, a sociedade mesopotâmica era hierarquizada, como no Egito Antigo, que a gente aprendeu, né? No topo estava o rei, que originalmente era o líder da comunidade e seu comandante militar em caso de guerra.
Abaixo do rei vinham os sacerdotes, os nobres, os chefes militares. A seguir, os comerciantes, os escribas e os artesãos especializados. E por último, os camponeses e os escravos, que eram prisioneiros de guerra ou pessoas que não conseguiam pagar suas dívidas. Então, a pirâmide social da antiga Babilônia era assim: o rei no topo, os sacerdotes e nobres e militares em seguida, comerciantes, escribas e artesãos, e na base os camponeses e os escravos. Tá? Economia, o campo. Os povos da Mesopotâmia dedicavam-se à agricultura, à pecuária, ao artesanato e ao comércio. Usando as águas dos rios Tigre e Eufrates, cultivavam cereais como a cevada, usada na produção da cerveja, e o trigo, usado para fazer o pão. Além disso, plantavam também o linho e o algodão, usados na confecção de tecidos. Aqui você tem uma representação gráfica de como era a vida, né, de agricultores mesopotâmicos. Você tem aqui, ó, a terra sendo arada. Aqui você tem a colheita da tâmara, numa tamareira, tipo um coco, né, uma palmeira, o fruto da palmeira. E aqui a vida na vila. Aqui você tem artesãos, ok? Aqui tem a pecuária, mais pecuária aqui, ok? E os canais eram regos cavados a partir do rio para levar água para as plantações, né? E lá, no fim, uma cidade mesopotâmica, quem sabe, a Babilônia. Nos espaços entre as plantações cultivavam legumes, como pepino, hortaliças, como cebolas e alhos. Ao redor das casas cultivavam frutas, especialmente a tamareira. Além disso, criavam ovelhas, cabras, porcos e bois, usados também para puxar carroças, e jumentos para o transporte de cargas, e carneiros, dos quais extraíam a preciosa lã. Os pastores trocavam seus produtos com os agricultores e ambos realizavam trocas com os habitantes das cidades. O comércio interno ligava o campo à cidade. Economia, a cidade. Nas cidades mesopotâmicas havia um grande número de artesãos especializados, tecelões, carpinteiros, ferreiros, joalheiros, entre outros, como comprovam as peças encontradas nos sítios arqueológicos do Iraque. Nas oficinas de palácios e templos eram feitos objetos de cerâmica, madeira e metal, com acabamento refinado, que continuam sendo admirados até hoje. Mas a Mesopotâmia era pobre em pedras, madeiras e metais. Organizavam-se expedições para buscar essas matérias-primas em lugares distantes, tanto a leste quanto a oeste. Veja o mapa. Então, onde é que os mesopotâmicos eles iam buscar material para fazer suas peças, né? Por exemplo, o cobre. O cobre era obtido na Anatólia, certo? Perto do Egito, ao sul de Israel, okay? No Planalto Iraniano. O estanho, que era um metal, era obtido mais ao norte da Mesopotâmia, né, ao nordeste dele, na Pérsia e no Planalto Iraniano. A prata era obtida na Anatólia. O ouro obtido na Anatólia, no Planalto Iraniano, a nordeste, tá certo? O lápis lazuli, que é uma pedra preciosa, usada para a fabricação de joias, era obtido ali a leste do Planalto Iraniano. A cornelina, outra pedra preciosa, Planalto Iraniano. A turquesa, mais uma pedra preciosa, aqui ao sul de Israel, perto do Egito, tá? E também ao norte do Planalto Iraniano. A esteatita, tipo de pedra, esteatita, no sul do Planalto Iraniano. Sílex, no Egito. O granito
era também vindo do Egito para as construções, e a madeira vinha do norte de Israel ou de Israel, né? Principalmente dos cedros, que eram grandes árvores. O comércio da Mesopotâmia com outras regiões era intenso. Seus mercadores percorriam longas distâncias, levando para outras regiões cereais, lã e tecidos, e na volta traziam diferentes produtos. Da Ásia Menor vinha madeira, cedro e cipestre. Do Egito, os metais, ouro e prata. E da Índia, artigos de luxo como marfim e pérolas. Quase todo o comércio era a base da troca. Parte da riqueza que circulava pela Mesopotâmia era entregue ao rei na forma de impostos e aos sacerdotes na forma de oferendas feitas aos templos. A população livre também era convocada a trabalhar em grandes obras como palácios, templos e canais de irrigação, como no caso lá dos camponeses do Egito Antigo. Bom, pessoal, essa foi nossa aula sobre a Mesopotâmia. Eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, volta, pausa, vê com atenção, tá certo? E até a próxima. Tchau, tchau, um forte abraço.